Oi pessoal, continuando a nossa caminhada com geometria analítica, hoje é dia de trabalhar a equação da circunferência. Olha só, é uma sequência, tá bom? A gente está falando de geometria analítica, nós trabalhamos numa última videoaula a equação da reta, então é importante assistir. E hoje eu vou estar trabalhando com vocês a equação da circunferência, né? Lembrando que pontos no plano cartesiano nós podemos representá-los através de pares ordenados e retas, circunferências e outras figuras através de equações, tá bom? Preste atenção numa coisinha, uma das características da equação da circunferência é a presença do termo elevado a 2. Por exemplo, quando a gente estava falando de uma reta, a equação da reta, ela sempre se apresenta com x, com y, mas não apresenta x ao quadrado, por exemplo. É uma das dicas que a gente dá. Claro que isso não é suficiente para... Olhou uma equação que tem x ao quadrado, y ao quadrado é uma circunferência. Tem uma série de regrinhas. Hoje eu vou te explicar como elabora essa equação. Primeiro é importante lembrar que uma circunferência nós temos dois elementos básicos, que são esses dois elementos que vão nos direcionar na hora de representar a circunferência, tá? Primeiro, o centro dela, que é um ponto, claro, se você imagina o compasso, o centro dessa circunferência é marcado por um ponto. E o raio, tá? Lembrar que o raio seria a distância do centro até a circunferência. Então, qual seria o esboço, o desenho, antes de pensar na equação dessa circunferência? Vamos dar uma olhada, olha só. Se você vai marcar o centro dela, você vai marcar como um ponto do plano cartesiano, isso é importante de conhecer. O ponto seria o ponto 2 no eixo x, tá? Vou até marcar aqui x e y. E seria o ponto menos 1 no eixo y, tá certo? Então, vou marcar aqui o ponto 2 e o ponto menos 1. Esse daqui, aliás, o ponto 2 não, a coordenada 2 é a coordenada menos 1, um único ponto. Esse daqui é o centro da circunferência em questão. Observa que quando aparece aqui que o raio é 2, isso significa que eu teria 2 para a direita, mais ou menos aqui, 2 para a esquerda, 2 para cima e 2 para baixo. Ó, seria mais ou menos, vamos tentar esboçar aqui, de maneira bem rústica, essa circunferência. Ela seria mais ou menos isso daqui, ó, tá? Só um esboço para ter ideia. É uma circunferência que o centro dela, ele tá no 2 menos 1, e o raio dela é justamente 2. 2 para um lado, 2 para cima, para qualquer direção. Mas a nossa proposta é como representar a equação dessa circunferência. Eu quero que você entenda que uma equação de maneira reduzida de uma circunferência, ela vai se entregar esse perfil aqui, ó. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Isso seria a forma para você pensar na equação da circunferência. Esse A e esse B, pessoal, são as coordenadas do centro dela. Esse R é justamente o valor do raio. E agora a ideia é que a gente possa substituir essas informações que foram dadas no exemplo para encontrar a equação da circunferência. Então, vem comigo, vai aí de casa tentando anotar. Se quiser dar uma pausada no vídeo para tentar fazer antes e depois só conferir. Dá uma olhada, ó. X menos, quem seria o A? 2 ao quadrado mais Y menos, o B seria menos 1. Como é menos 1, você põe mais 1. Então isso é uma dica importante. Se ele está positivo, fica negativo. Se ele está negativo, fica positivo. Igual ao raio ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado. Meus queridos, é importante perceber, claro que eu posso já resolver isso daqui, que 2 ao quadrado, ó, dá 4, tá? Isso é fácil perceber. Isso seria uma equação reduzida da circunferência, tá? Uma equação reduzida da circunferência. Só que é claro que a gente também pode escrever essa mesma equação da sua maneira geral. O que seria escrever essa equação de maneira geral? Seria resolver esses produtos notáveis aqui. Não é muito complicado, é só ter essa base algébrica. Vem comigo, ó. Seria o primeiro
ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, mais o segundo ao quadrado, certo? Aqui é basicamente a mesma coisa. Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo e aqui mais o segundo ao quadrado, igual a 4. Só a maneira de organização que a gente pode montar seria primeiro x ao quadrado, depois o y ao quadrado, e aí viria menos 4x mais 2y, 4 mais 1 dá 5, se eu passo o 4 negativo aqui, 5 menos 4 dá 1. Essa seria a equação geral da minha circunferência. Uma coisa que é importante perceber é o seguinte, pessoal. Se por acaso a questão der a equação para que você encontre o centro e o raio, não é nada difícil. Vamos prestar atenção nisso. Se a equação está na forma reduzida, o centro está aqui, é só mudar o sinal. Menos 2 ficaria 2. O outro aqui é o outro elemento do centro, a outra coordenada. 1 fica menos 1. Esse é o centro. E o raio é a raiz quadrada desse valor que está aqui. Se tem 4, é 2. O detalhe é que se ela vier de maneira geral, como é que eu posso encontrar esse centro e esse raio? Olha só. Você pega aquele que está junto do x, pega metade e muda o sinal. Como assim? Metade de menos 4, menos 2. Mudando o sinal, 2. Metade de 2, mudando o sinal, aliás, metade de 2 dá 1, mudando o sinal, menos 1. Observa que isso se confirma mais uma vez e você tem o centro da circunferência. Já o raio, nessa situação, a gente calcula assim, olha só. Raiz de, pega esse número e põe ao quadrado. Pega esse segundo número e põe ao quadrado, as coordenadas do centro. Menos o valorzinho que está sozinho aqui. Quem é o valor que está sozinho? Número 1. E isso vai dar para nós, ó, 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado dá 1, 4 mais 1 dá 5, menos 1 dá 4. Fica a raiz de 4, que é igual a 2. Então, você encontra também, na maneira geral, quem seria o centro e o raio da circunferência. Bom, se você gostou dessa dica, não esquece de nos acompanhar pelas redes sociais e também acessar o site do colégio, porque tem muitas outras videoaulas para você. Forte abraço e até a próxima.